Recentemente eu atendi uma mãe que veio me dizer que o filho dela era extremamente desorganizado, que ele sempre deixava as coisas jogadas, os brinquedos espalhados, e veio me perguntar o que ela podia fazer para corrigir esse comportamento do filho. Eu fui conversando com ela, entendendo melhor como funcionava, quais eram as características que o filho apresentava, qual era a dinâmica da família deles, porque todo atendimento é assim que funciona, né? Os pais chegam, trazem algum problema, eu analiso a situação, investigo o histórico familiar e com base naquela família, naquela criança, muito individualmente, eu passo uma orientação ou uma série de orientações, dependendo de qual é o caso, para que os pais consigam seguir e depois eles voltam me dando o feedback, eu vou orientando de novo e assim a gente segue num processo de construção juntos, de forma que eles cheguem no objetivo que eles precisam com as suas crianças. E eu estava conversando com essa mãe, analisando a situação dela, eu perguntei para ela, ok, você fala para seu filho que ele é desorganizado, você diz isso para ele ouve isso? E ela me respondeu com toda a naturalidade do mundo, mas é claro, eu falo pra ele o tempo todo, deixa de ser desorganizado, menino, você é muito bagunceiro, você é muito desorganizado, e não adianta, não resolve, ele continua fazendo bagunça, ele continua tendo problemas com isso, o comportamento não muda, as coisas continuam todas jogadas, já cansei de falar, de repetir, guarda isso, arruma aquilo, não pode ser bagunceiro, e nada adianta. E nesse momento eu senti a necessidade de explicar para ela como os rótulos funcionam, porque as coisas que a gente fala para o nosso cérebro, ele guarda essas informações de uma determinada forma que ele tenta corresponder a essas informações. E as coisas que nós acreditamos têm um poder imenso no nosso comportamento, no que a gente faz ou deixa de fazer da nossa vida, nas escolhas que a gente toma, nas capacidades que a gente adquire ou que a gente simplesmente deixa de adquirir. E isso é fácil de entender quando a gente pensa na relação placebo. Se você não sabe como o placebo funciona, placebo é um remédio que não tem efeito, por assim dizer. Os pesquisadores dividiram as pessoas em dois grupos para eles descobrirem qual é o efeito do placebo, quão poderoso é o efeito do placebo. E placebo é a característica de poder acreditar em algo, que alguma coisa vai dar certo ou vai dar errado, que alguma coisa tem o poder de acontecer, de melhorar, de curar ou de piorar determinada circunstância. Então eles dividiram as pessoas em dois grupos, uma delas recebeu um comprimido feito de farinha e a outra recebeu um comprimido de verdade, com remédio, enfim. E para os dois grupos eles disseram que aquele comprimido curava a dor de cabeça. Quando você estiver com dor de cabeça, tome esse comprimido. Depois de um tempo, com as pessoas tomando o comprimido quando era necessário, eles foram entrevistar essas pessoas e perguntaram: e aí, melhorou? O comprimido te ajudou com a sua dor de cabeça? E eles verificaram que as pessoas que receberam um comprimido de farinha falavam que a dor tinha melhorado, né? A maioria delas disseram a dor melhorou, a dor passou, sumiu completamente, enfim. E assim os pesquisadores constataram que realmente as coisas que a gente acredita têm influência no que a gente sente, têm influência no nosso comportamento. O remédio que eles deram era feito de farinha e mesmo assim as pessoas disseram que a dor de cabeça diminuiu. E isso é visível em outros âmbitos da medicina, né? Pessoas que têm algum tipo de problema, ansiedade, por exemplo, e aí você medica essa pessoa com uma pílula falsa de açúcar. E se essa pessoa acredita que essa pílula de açúcar tem o poder de tratar a ansiedade dela, a ansiedade realmente tende a melhorar. E o nome disso é placebo. É um remédio que não tem ação nenhuma naquela doença, mas que só porque a pessoa acredita naquilo, ele passa a ter. E existe o inverso disso, que é o efeito nocebo, que apesar do efeito que o remédio tem naquela doença, a pessoa que está tomando não acredita que aquele remédio faça efeito, e aí por conta disso ela não consegue sentir os efeitos do remédio no corpo dela. Isso acontece porque o nosso cérebro ele é poderoso o suficiente para ele acreditar ou deixar de acreditar em alguma coisa e corresponder para isso. Se ele acredita, ele corresponde para que funciona, e se ele não acredita, ele corresponde para que não funcione. Então isso é uma crença, é um poder que nós temos, né, nas coisas que nós acreditamos e investimos a nossa energia. E quando a gente fala para as crianças que elas são isso, que elas são aquilo, que elas são desorganizadas, que elas são bagunceiras, que elas são teimosas, que elas são chatas, que elas são barulhentas, que elas são hiperativas, enfim, qualquer coisa, nós estamos reforçando essa ideia no cérebro da criança.
e a criança pode passar a acreditar. E se ela passa a acreditar, a gente passa a ter um efeito placebo, que ela realmente vai corresponder a essa característica que foi colocada nela. Então, se você fala para o seu filho, você é muito bagunceiro, como na história da mãe que eu atendi em consultório, aquilo ela vai repetindo, vai se reforçando na cabeça da criança, até que a criança acredita, eu sou um bagunceiro, e age realmente como uma pessoa bagunceira, porque agora ele é, e ele é porque ele passou a acreditar que é. Então, isso é um problema, a gente precisa tomar cuidado com os rótulos que estamos colocando nas nossas crianças. As coisas que a gente fala para a criança têm um poder imenso. A criança pequena ainda está em desenvolvimento e isso vai ter um impacto enorme para a vida dela, porque se você está dizendo que seu filho é bagunceiro, ele vai crescer bagunceiro, ele será um adulto bagunceiro e aquilo vai virar uma parte da característica dele que não era antes ou que não precisaria ser antes, mas porque foi repetido tantas vezes de um jeito específico que agora ele acredita que é, e deixar de acreditar é muito mais trabalhoso do que passar a acreditar em algo. Quando a gente não toma cuidado com os rótulos que nós estamos colocando nas nossas crianças, quando nós somos cautelosos para as características que nós estamos falando e repetindo para os nossos filhos, a gente pode estar limitando a capacidade dessa criança, o desenvolvimento dessa criança em diversas áreas diferentes. Se você diz para uma criança, por exemplo, que ela é burra, que seria um exemplo muito forte, ela vai realmente crescer com dificuldade para aprender, porque ela vai internalizar e acreditar que ela é uma criança burra e vai corresponder a essa característica, vai agir de tal forma que realmente vai impactar na capacidade dela de aprender alguma coisa. Então, é realmente muito importante, muito sério quando a gente está dizendo para a criança que ela é algo ou que ela deixa de ser, porque isso fica reverberando na criança durante muito tempo, durante toda a vida dela, e é muito mais difícil de você quebrar depois. É possível, a gente pode quebrar, mas é muito mais difícil. Por isso que eu comecei esse vídeo te perguntando qual foi a coisa que você ouviu na sua infância a respeito de si próprio que mais te marcou. Porque muitas vezes a gente ouve determinadas coisas sobre nós mesmos, que nós somos bonitos, alto, magro, que nosso corpo é isso ou aquilo, e isso marca, isso dói, e a gente leva isso pro resto da vida e passa a ter um medo, passa a ter um trauma, passa a ter uma questão com aquilo que não precisaria ter tido se a pessoa que nos disse tivesse tomado cuidado, a delicadeza de não falar com a gente daquela forma. Principalmente quando somos pequenos, principalmente quando somos crianças, porque o que a gente ouve da nossa infância tem muito mais poder, porque a nossa personalidade ainda está em formação, e se a gente ouve isso do nosso pai, da nossa mãe, de pessoas muito próximas, é realmente mais forte, mais impactante, mais poderoso e fica impregnado na nossa personalidade depois para sempre, ou pelo menos até a gente tomar consciência daquilo e quebrar. E aí, para quebrar esses padrões, é terapia, é muito autocontrole, é muito autoconhecimento, a gente precisa desenvolver isso, leva tempo e nem todo mundo desenvolve, infelizmente. Então, realmente tem muita gente que vai carregar para sempre os rótulos que receberam na infância, porque as pessoas falam sem querer, nem sempre é para ofender, mas a gente guarda, né? E a gente não tem noção do quanto as nossas palavras estão impactando a vida de alguém, principalmente de uma criança que ainda está crescendo, ainda está se formando. E às vezes a gente fala na inocência, mas a pessoa lembra daquilo para sempre, aquilo machuca a pessoa e ela leva aquilo para a vida dela como um medo, como um trauma, como uma questão. A gente nem lembra mais que falou, mas a pessoa continua sentindo os efeitos daquilo que foi dito.